O futuro está sendo criado agora. A engenharia, a agronomia e as geociências impulsionam inovação e grandes ideias, tornando possível um mundo mais sustentável, mais conectado e cheio de novas possibilidades. Os profissionais do CREA Santa Catarina estão à frente dessa mudança, conectando diferentes visões, conhecimento e tecnologia para construir soluções que fazem a diferença na sua vida. CREA Santa Catarina. A engenharia está na vida dos catarinenses. Boa tarde, engenheiros associados ao CAJ, estudantes de engenharia, arquitetura e agronomia, profissionais aqui presentes nesse evento. Meu nome é Paulo Roberto de Oliveira, eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho e estou como vice-presidente aqui do CAJ e serei um mestre de cerimônia desse evento. O CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, tem a honra e a satisfação de organizar e propiciar esse evento denominado o Mercado de Trabalho, a Formação Universitária e as Estratégias de Inovação para o Futuro da Engenharia. Este evento, que é patrocinado pelo CREA de Santa Catarina, a quem agradecemos desde já pelo apoio, ele teve início às 14 horas com visitas à UFSC, cujo campus é aqui no Perini Business Park, e também as dependências do Agora Tech Park. Visitas estas que trouxeram informações e conhecimentos muito importantes a quem dela participou. Eu tenho certeza também que as pessoas ficaram encantadas com o que viram. Na sequência, aqui nesse mesmo auditório, teremos duas palestras. Uma a ser desenvolvida pelo professor Modesto Hurtado, da UFSC, campus Joinville, e também do engenheiro civil de segurança do trabalho, Carlos Alberto Kita Xavier, presidente do CREA. Importante citar que o CAJ completou em dezembro último 70 anos de fundação, sendo uma entidade precursora do sistema CREA e que tem muito realizado em prol da engenharia em nossa região, atuando decisivamente no desenvolvimento industrial e econômico de Santa Catarina. Uma das funções do CAJ é integrar o profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia e qualificá-lo para que ele enfrente um mercado cada vez mais competitivo e inovador. As palestras que hoje trarão importantes subsídios em se tratando de mercado, formação universitária e inovação tecnológica, elas serão abordadas logo após um pequeno protocolo. Antes de darmos início às palestras propriamente ditas, nós gostaríamos de registrar algumas presenças, né? Inicialmente, o engenheiro Alcir Testoni, da Unidade de Rio do Sul, estamos prestigiando com sua presença. Também a professora Adriana Shibata, da Univille. Nós contamos também com a parceria e a participação, a colaboração nesse evento do representante do Ágora, o seu diretor executivo, Fabiano de Legnoli, me perdoe, a quem eu oportunizo um breve pronunciamento. Satisfação tê-los aqui, muito obrigado aí pela oportunidade e por contar conosco, né? Então, em nome do Ágora, dizer que é uma satisfação mesmo e quero colocar à disposição o nosso parque aí, tanto para o CAJ, a CREA e demais órgãos. Nós acreditamos muito na relevância das engenharias, né, da pesquisa. Um exemplo é o evento que teremos na semana que vem aqui, a FEBIC, a 10ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica, com mais de 300 projetos expostos. E essa parceria que nós temos com as universidades, a UFSC aqui do lado, né, representado pelo professor Modesto, com 7 engenharias. Então, está muito alinhado com o propósito do Parque Tecnológico, que é de fomento à inovação, à ciência, à tecnologia e empreendedorismo.
O nosso parque ele é um parque privado e aberto à comunidade. Talvez o único parque tecnológico do Brasil que não tem catracas, não sei se vocês observaram isso. Ele foi concebido dessa maneira a propósito, após consulta pública, inclusive, de que um parque tecnológico ele deve ser acessível e aberto. Então, todas as pessoas podem acessar em qualquer momento, tem internet disponível nos 3 prédios, e o objetivo é justamente que a gente gere essa conexão entre estudantes, professores, pesquisadores, empreendedores, e daqui saiam muitos negócios e muita pesquisa. Satisfação ver os colegas aqui da Engenharia Aeroespacial, que estão fazendo história também, entre tantos outros projetos. Então, me coloco totalmente à disposição e dizendo que estamos muito honrados de tê-los aqui conosco. E temos também um excelente evento. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Fabiano. Na sequência, gostaríamos de chamar a representante do sistema Confeacreia, a engenheira civil Roberta Mas, que é diretora da Mútua de Santa Catarina. Roberta, tudo bem? Ou púlpito, ou fica à vontade. Obrigada, Paulo. Sistema Confeacreia Mútua. Não é, mas dando boa tarde a todos. Realmente, para mim é uma honra estar aqui. Primeiro porque, como diretora financeira da Mútua e também como presidente do SENG, Sindicato de Engenheiros, a pauta educação sempre é bem presente, né? Primeiro porque o SENG, que é o Sindicato de Engenheiros, a gente acaba atuando em várias empresas, inclusive a gente tem uma diretoria aqui em Joinville, e a gente acaba circulando muito, e a gente vem transformando realmente o SENG no ecossistema de engenharia. E quando a gente fala ecossistema de engenharia, a gente está conectando tanto universidade, empresas, profissionais, a sociedade. Então é bem importante quando a gente pode estar presente e conversando bastante sobre educação. E enquanto mútua, nossa caixa de assistência do sistema Confetra é a mútua, ela é bem importante também porque a gente vem com um papel de dar a mão e estender a mão para o profissional, e principalmente agora para os estudantes também. Para quem não sabe, agora a gente também tem um programa Mútua Júnior, que é gratuito para quem está na universidade, então basta acessar o sistema lá e se conectar também. Não precisa pagar nada, a única coisa que a gente pede é que a cada 6 meses, como a gente muda de semestre, que alguém pode se formar, então a gente pede para que esteja apresentando então o histórico escolar. Mas a gente então vem com esse papel de benefícios, de alavancar então a questão de oportunizar, né? Questão de benefícios, tanto os benefícios sociais como também os benefícios financeiros. Então a Mútua ela é bem importante. E a gente também tem um projeto que também oportuniza a capacitação dos profissionais. Então, enquanto a gente está ajudando os profissionais, a gente já vê também o que o mercado está precisando e o que os profissionais vêm pedindo também de capacitação. Então, é bem importante quanto a Mútua e o SENG podem estar presentes, conectando e participando, porque a gente consegue ter esse olhar do que o mercado está precisando. E já vou fazer uma propaganda aqui, a gente está conversando com o Fabiano, o diretor Fabiano aqui do Ágora. O SENG, com patrocínio do CREA, com apoio do CREA também, a gente vai agora na última semana de outubro, de 28 a 30 de outubro, a gente vai estar com o projeto Conexão Suécia. E um dos dias a gente pretende estar aqui no Ágora. A gente tem 2 profissionais de engenharia, professores de universidade, de centros de inovação, que estarão presentes aqui no Ágora. E eles vão passar um pouquinho dessa questão dos centros de inovação lá da Suécia. Quem sabe depois a gente poder fazer um intercâmbio, né? E lá em Florianópolis a gente vai ter um evento junto, né, nessa semana, que é sobre o comércio da madeira e também sobre a educação, como é que funciona a educação tecnológica na Suécia. Então já fica aqui o convite para todos. Então, na última semana de outubro, estaremos com a presença de 2 professores engenheiros suecos circulando o nosso estado e oportunizando, então, essa interligação e essa conexão. E eu só posso desejar um bom evento a todos. Obrigada. Muito obrigado, Roberta. Obrigado pelas boas notícias que vocês estão nos trazendo. Eu gostaria também de chamar, em querendo, já que vai ser um dos protagonistas do nosso evento, o professor Modesto, em querendo, porque ele vai fazer uma palestra para nós,
Então eu deixo à vontade, você emenda junto com o tua palestra. Ok. Bom, para a abertura oficial do evento, eu gostaria de chamar o engenheiro químico Rogério Araújo, que é o presidente do CAJ, que a entidade está promovendo e organizando esse evento. Rogério, por favor. Agradecendo a presença das autoridades que foram citadas aqui, começando pelo engenheiro Carlos Alberto Quinta Xavier, presidente do CREA Santa Catarina, um amigo de longa data. Também a engenheira Roberta, minha colega de conselho, presidente de SENGE e diretor administrativo da Mútua. Meu amigo Modesto, que a gente se conhece há bastante tempo, né, Modesto? Uma história bastante longa na Sociesto. A professora Adriane Shibata, que está representando o reitor da Univie, também meu colega de escola Teca Tupi, o professor Alexandre Cidral. Então, professor, muito obrigado pela presença. Também agradecer o diretor Fabiano, diretor do Ágora, pelo espaço. Sempre foi um espaço muito agradável de a gente fazer esse evento tão importante. Então, em nome da diretoria executiva do CAJ, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes. É uma honra e com grande prazer ver esse auditório cheio para discutir um tema tão importante: a formação universitária, o mercado do trabalho e o futuro da engenharia. Esse evento está muito alinhado com a missão do CAJ, né? Desde a sua fundação há 70 anos atrás, como o Paulo bem citou aqui. A missão do CAJ é ser um órgão de representação e defesa dos interesses das profissionais da área de engenharia, arquitetura e agronomia, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural desde profissionais e para o desenvolvimento da região. E o desenvolvimento da região e do país depende diretamente da atuação dos engenheiros. Nenhum país se desenvolve sem engenharia. Então é muito preocupante ver que atualmente a profissão de engenheiro não atrai os jovens como já atraiu no passado. Então eventos como esse são muito importantes para isso, né? Os cursos de engenharia, com uma ou outra exceção, não constam entre os 10 cursos mais procurados do nosso país, entre os estudantes que estão ingressando nas universidades. Portanto, eventos como esse são fóruns importantes para a gente discutir esse assunto e traçar estratégia para o futuro de uma engenharia forte, atrativa e valorizada da sociedade. Bom, por fim, eu gostaria de parabenizar e agradecer o CREA Santa Catarina pelo patrocínio desse evento, mostrando que o sistema Confea CREA Multa está preocupado e atuante nesse cenário da profissão de engenharia. Agradecer também ao Ágora Tecpark pelo apoio, cedendo esse espaço maravilhoso aqui, um espaço de inovação que está presente em todos os cantos, né? E contagia a todos que por aqui passam. Agradecer também a UFSC, Campus Joinville, pelo apoio na concepção do evento, e garanto que foi uma grande oportunidade a todos aqui conhecerem as instalações do campus e presenciar um ambiente de ensino e pesquisa de excelência. E antes de terminar, eu gostaria de convidá-los para a nossa feijoada beneficente, o 18º Feijão e Doação, a 18ª edição da nossa feijoada, que acontece amanhã na Associação dos Aposentados de Pensionistas de Joinville, no bairro Alegre. O CAJ realiza essa feijoada com muito carinho, beneficiando 2 instituições assistenciais da cidade e reunindo associados e convidados com um ambiente muito agradável, com música, boa comida e muitas boas conversas. Então, desejo a todos um excelente simpósio. Obrigado. Obrigado, Argé, pelo pronunciamento. Gostaria também de registrar e agradecer a presença do engenheiro Filipe Penter, do CREA Santa Catarina, do engenheiro Daniel, da inspetoria aqui do Joinville, dos diretores do CAJ, que estão maciçamente presentes e que têm trabalhado arduamente para que a nossa entidade cumpra com a sua missão. Justificar a ausência do engenheiro Osni, que participou ativamente da organização desse evento, mas submetido a um procedimento cirúrgico, ele não pôde se fazer presente, mas lhe incumbiu de deixar um abraço em todos vocês. Indo direto ao ponto, então,
gostaria de chamar para ministrar a primeira palestra sobre o tema o mercado de trabalho, a formação universitária e as estratégias de inovação para o futuro da engenharia, o professor Modesto Hurtado Feger, da UFSC Campus Joinville. O nome é Modesto, eu poderia fazer uma leitura de todo o cabedal do conhecimento, de vivência do professor Modesto, mas eu vou deixar que ele mesmo aborde o seu currículo da forma como ele se sente mais à vontade. Modesto, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos, sim. Boa tarde. Ótimo, muito boa energia, não? Sejam muito bem-vindos ao Ágora. Como professor da UFSC, sinto-me honrado pelo convite proposto e pelo Rogério Araújo, não? Os bastidores desse simpósio começaram a acontecer desde o Summit CREA de Santa Catarina, né, que aconteceu em Balneário Camboriú recentemente. Aliás, ninguém me falou para falar isso que eu vou falar agora, não? Fiquem atentos porque o próprio CREA Summit está por vir e sinceramente, quando me convidaram pela primeira vez, eu não imaginava que seria um evento tão grande, tão gigante quanto esse, tá? Então, eu espero que em 2026 a gente se encontre de novo em Balneário, não? Só que nos bastidores da nossa fala, que fomos participar de um painel, né? Tem um fórum, não? Mais ou menos com esse mesmo propósito, discutir educação, tendências, oportunidades, não? O prazer de dividir este espaço com Carlos Schneider, que criou a Fundação CERT, não? Também o reitor da Unichapecó, enfim, foi um desafio tanto aquele debate, não? Geramos tantos insights que depois do evento a gente se encontrou algumas vezes, né? Não vamos fazer alguma coisa assim em Joinville, vamos levar esse tema para Joinville, promovido pelo CAJ. O CAJ é uma entidade de classe que completou 70 anos e que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande pelo CAJ. Alunos, se vocês não sabem, não, mas o CAJ foi a entidade de classe que me permitiu alavancar o projeto Fórmula em 2015, ainda quando o projeto estava no papel. Isso foi em 2015, não? Tive o prazer de encontrar o Marcel, que era o presidente do CAJ na época, e agora ele está por aqui, e me lembrei desse detalhe, não? Então o CAJ é uma entidade que está presente, ela está presente, está latente. E eu creio Santa Catarina também, com a instituição a gente está fortalecendo o vínculo dos nossos alunos com o CREA através de uma iniciativa super singular, que é o CREA Júnior, que também eu acredito muito nisso e por isso todos nós estamos envolvidos nesse movimento, não? Mas não me convidaram para falar do CAJ, do CREA Júnior, me convidaram falar sobre educação. Bom, falar de educação para mim é uma grande... sou apaixonado por educação, sou engenheiro mecânico formado em 1992 em Havana, Cuba, daí que vou meu sotaque para quem não me conhece, não? Eu trabalhei na indústria há 2 anos, sim, e já desde os 6 primeiros meses de experiência na indústria já comecei a me vincular com o ensino como professor de engenharia mecânica em curso para trabalhadores no período noturno em Havana, carrego mais de 32 anos como professor de engenharia. E ao longo da minha trajetória como professor de engenharia, estou em cursos de engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, aqui está a Palova, que foi uma das pessoas com as quais me relacionei já logo do início, que eu vim para Santa Catarina, o Bauser, Marcos Bauser, que foi que me contratou como pesquisador da Unissucesso. Ou seja, estou muito vinculado à engenharia desde que era aluno de engenharia. E optei por estudar engenharia porque não gostava de outra coisa, da física, da matemática, enfim. Me formei agora em 92 como engenheiro mecânico, depois me doutorei em engenharia metalúrgica pela Escola Politécnica em 2003. E tenho algumas formações ali, carrego algumas formações, não vou falar de tanto do meu currículo, mas estou ligado em engenharia há mais de 30 anos. Eu ensino de engenharia há mais de 30 anos. E fico muito feliz tendo os meus alunos aqui assistindo, não? Este evento importante. E quero agradecer também a presença do Kita, do Fabiano, dos meus colegas do ecossistema aqui. Então eu vou passar, uma falha técnica, eu preciso passar
a minha apresentação, se você quiser projetar na tela a minha apresentação, eu vou voltar para lá porque eu gosto mais de estar lá do que estar aqui. Né? Então eu preparei uma palestra, né, para discorrer sobre esse tema, formação de engenheiros contemporâneos, né? Uma abordagem além da sala de aula, não, que se conecta muito bem com a proposta do simpósio. Não? Falando um pouco do contexto, para ninguém aqui é um segredo do quanto que o mundo está sofrendo uma grande transformação. Né? E quando você vê, por exemplo, o vídeo institucional do CREA, você já percebe que nós estamos no meio dessa muvuca, porque essa transformação ela não acontece sem engenharia. A engenharia está por trás de tudo que está por trás dessas transformações. Então, o que a gente se deduz a partir dessa grande transformação e da velocidade com que as coisas estão acontecendo? Muita engenhosidade por trás de tudo isso. E todas essas transformações elas estão num contexto que nós chamamos contexto de nova economia. E dentro desse contexto de nova economia há uma coisa que é extremamente importante. O conhecimento como diferencial competitivo. E dentro desse conceito de nova economia, as questões que emergem, eu estou colocando aqui 2 delas. Existem tantas outras questões, mas eu estou trazendo das questões que emergem desse contexto da nova economia, de todas essas transformações, apenas aquelas que estão relacionadas com a formação de engenheiros. Porque o meu foco aqui é falar de formação de engenheiros. Então, dentro do contexto dessas transformações, questões que emergem delas, a primeira dela, para mim, é conhecimento técnico e habilidades. Uma grande demanda. Né? Conhecimento como sendo um diferencial competitivo, e aqui estou citando uma frase de quem idealizou o conceito de indústria 4.0, que fala que no futuro, muito mais do que capital, para ter sucesso é preciso ter talento. Né? Então, isso reforça a importância do conhecimento. Não? A habilidade para resolver problemas complexos é dita uma das competências anunciada pelo Fórum Econômico Mundial para os próximos anos. Né? Já está sendo, continuará sendo. Okay? Habilidade para criar, para inovar, para empreender. Falando de educação para engenharia, se você se apega agora às novas diretrizes nacionais curriculares, o que está por trás dessas novas diretrizes nacionais curriculares, se não criar condições para que, a partir da sala de aula, dos contextos acadêmicos, a gente possa inovar, possa criar, possa empreender. Né? Isso tudo faz parte da nova economia, porque quando a gente olha para os pilares da nova economia, um dos grandes pilares é desenvolver impulso empreendedor. Um desses pilares. Outro grande pilar da nova economia é estabelecer relação ciência, indústria e inovação. Então, isso daqui está caindo de maduro. Okay? Então, eu estou falando o que demanda esse mundo todo que está em constante transformação e no quesito conhecimento técnico. Ok? Poderíamos falar de mais coisas, mas eu não tenho muito tempo aqui. Okay? Uma outra grande demanda que a gente vê que não é um rótulo e não é um modismo e que é uma pura verdade, e isso você constata quando você conversa com qualquer pessoal do RH, quando te fala se demitimos por competência e não por capacidade técnica. E essas competências dizem respeito ao comportamento. Né? Então, o aspecto das competências socioemocionais e outro aspecto, e as próprias diretrizes nacionais curriculares para curso de engenharia já deixam claro a importância que tem reformular os projetos pedagógicos de tal forma que a gente consiga estimular o desenvolvimento dessas tais competências socioemocionais. Um grande desafio para as universidades e ainda mais para os cursos de engenharia onde nós temos tecnocratas e não psicólogos atuando como professores. Né? Então, isso é um grande desafio para nós que formamos engenheiros, ok? Então, aqui estou listando algumas das grandes competências socioemocionais que são ditas extremamente importantes e todos os alunos que estão aqui assistindo, eles reúnem todas elas. Se vocês quiserem, podem contratá-los.
porque eles todos participam de equipes de competição e todos eles precisam desenvolver adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, porque para poder ser competitivo num projeto tão competitivo como são esses que nós temos aqui, eles precisam adaptar suas vidas, eles precisam adaptar seus meios de comunicação, eles precisam adaptar suas ferramentas de trabalho, seus ambientes de trabalho, para que uma vez seja sala de aula, outra vez sejam laboratórios, lugares de experimentação, né? E assim eles vão se desenvolvendo, e assim eles vão para o mercado, e assim eles conseguem se diferenciar, porque quem tem o privilégio de orientar alunos como esses nossos, que vão competir em outros países, quando ele chega com umas soluções feitas por eles mesmos, os avaliadores de outros países ficam assombrados, hein, da capacidade deles desenvolverem, porque em outros países, muitas das coisas que a gente desenvolve aqui estão em prateleiras nos mercados em outros países. Hein? Bueno, então isso é uma grande verdade, que precisa saber se relacionar consigo mesmo, saber se relacionar com os outros, desenvolver inteligência interartificial para poder lidar com o sistema, sim. Tudo isso faz parte do complexo conjunto de competências que são hoje demandadas pelo mercado, e que se a gente na sala de aula só se preocupar por desenvolver o técnico, não vamos conseguir entregar ao mercado um profissional competitivo. Simples assim. Então, além de professor de engenharia, você precisa desenvolver a habilidade de comunicar tudo isso para os seus alunos e criar estratégias didático-pedagógicas que te permitam avançar rumo ao desenvolvimento dessas competências. Isso é muito complexo. Extremamente complexo. Mas temos que trabalhar em cima disso. E aqui eu já estou questionando algumas coisas. Não estamos preparados para tudo isso que está acontecendo, não? Estamos preparados para tudo isso que está acontecendo? O sistema educacional atual dá conta de todas essas demandas? Estamos educando para que esses nossos jovens eles possam ser percebidos pelo mercado e eles possam desenvolver uma carreira de sucesso? Eles possam viver seu propósito atuando dentro da engenharia? Porque eu me realizo sendo professor de engenharia. E será que os meus egressos eles vão igual se realizar tanto quanto eu me realizo no meu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho destinado a eles no futuro? Essa é a pergunta que eu quero que todos aqui se façam, não? Certamente, o sistema educacional ele não nos prepara mais para essa realidade. Isso é uma pura verdade, precisa ser dita. Daqui eu vou revelar algumas verdades. Então, o que eu fiz? Criei um raio-x de educação e engenharia em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o STEAM, que nós chamamos. Okay? E nevacei para trazer esses indicadores, estudos promovidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2024. Esses dados talvez sejam os mais recentes que a gente possa ter em prateleira. E aqui eu estou trazendo alguns, digamos assim, alguns recortes de um documento de mais de 200 páginas. E aqui o que eu trago? O acesso ao ensino superior brasileiro. Isso são dados que eu confrontei pelo Censo de Educação Superior da INEP e também pela OCDE, não? Taxa líquida de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, 21,9 aqui no Brasil. A média da Organização Mundial em mais de 50. Isto é, a quantidade de jovens que nós temos no Brasil que poderiam acessar a educação superior bruta, ela é de em torno de 40,5. Então, estamos muito abaixo do que nós vemos nos outros países do mundo, não? Em Coreia do Sul, Finlândia, Estados Unidos, essa taxa líquida ela pode chegar a 60, 70. Tá? Isso é uma coisa assim muito preocupante. Porque o que eu estou dizendo aqui para você? O Brasil coloca menos da metade dos jovens
no ensino superior do que na média de todos esses países que fazem parte dessa organização. Que outra coisa estou trazendo aqui? Diplomados em engenharia, né? Olha, diplomados em engenharia, 9,9% dos diplomados em 2022 estavam em engenharia, manufatura e construção. A média da organização é 15%. O que se forma a Coreia e na Alemanha está na casa dos 19,21%. O peso relativo da engenharia na formação brasileira é muito baixa em relação ao SED. Diplomados em engenharia ainda, né? Em 2023, cerca de 95,6 mil concluintes em engenharia, versus em 2018 nós tínhamos na casa os 128 mil engenheiros formados. Isso abrangendo quais áreas da engenharia? Agricultura, silvicultura, pesca veterinária, engenharia de uma forma geral, produção, construção, computação e TI. Ainda falando de diplomados em engenharia, observe você nesse gráfico, para quem que a gente está perdendo potenciais estudantes ou potenciais egressos. A gente perde para a área da saúde, a gente perde para a área de ciências sociais, a gente perde para áreas de administração, a gente perde para áreas de direito. O peso relativo da engenharia na formação brasileira é muito baixo. Formação técnica, agora vamos para outra grande questão, formação técnica, porque às vezes a gente se pergunta, eu fico me perguntando, será que para algumas atividades profissionais a gente precisa ser engenheiro? Será que para toda essa demanda da indústria brasileira, da indústria catarinense, eu vou precisar sempre ter um engenheiro? Não. Algumas dessas atividades podem ser resolvidas pelos técnicos, mas e os técnicos? E o ensino técnico como está? Sumiu o ensino técnico. Não temos mais ensino técnico. Cadê o ensino técnico? Observe o que está acontecendo aí. As escolas técnicas, as mais conceituadas, elas têm séria dificuldade de captar alunos de nível técnico. Cadê os técnicos? E eu estou falando de técnico porque eu, como professor de engenharia há mais de 30 anos, eu sinto, assim, logo de que eu converso com um aluno que tem formação técnica, a diferença em conhecimento, em habilidades, para ir aluno de cara e encarar o desafio que eu tenho para ele. E gosto demais dos técnicos. E o que tem chegado à universidade com formação técnica é cada vez mais, cada vez menos. Na última turma chegou 1 ou 2. Meu Deus do céu, cadê os técnicos? Onde que estão os técnicos? É assustador. Agora fazendo um outro lado, não? Isso é muito triste, não? E aí talvez aqui a gente possa encontrar o porquê, alguns porquês estão nesse quadro. É claro, porque, veja, estava lendo um artigo para me preparar para esta palestra, eu estudei, gente, vocês não são capazes de imaginar. Mas assim, eu estava lendo um artigo do reitor do ITA, e ele disse uma coisa muito interessante, eles estão inclusive estimulando o ingresso aos cursos de engenharia, tentando desmistificar aquilo que para estudar engenharia é preciso ser bom em matemática. Porque o que está assustando a galera estudar engenharia é o fato que eles não estão preparados em matemática. E aqui pode acontecer de que eles vão passar um sufoco na fase inicial, porque o cálculo ele é dominador, entendeu? Mas depois que passa o cálculo, você pode fazer outra coisa dentro da engenharia e nem precisar tanto de cálculo assim, entendeu? Então esse sofrimento passa, entendeu? Então é isso que ele está discorrendo naquele seu artigo, não? E eu devo concordar com ele, porque eu dentro da engenharia não sou ficando em cálculo porque eu gostava muito, mas depois eu sigo uma área de atuação onde o cálculo não foi tão imprescindível para eu me sustentar como engenheiro, não? Então isso faz para mim muito sentido, mas o certo é que é um mito. Para estudar engenharia você precisa ser bom em matemática. Observe o que está acontecendo nesse quadro aqui. Em matemática, apenas 27% dos jovens com nível mínimo de proficiência no exame PISA, que acontece de 2 em 2 anos, que mede a performance no ensino precedente ao universitário em todas essas áreas. Sim? Apenas 1% alcança níveis de excelência. Ok?
E esse nível de excelência 5 para 6 é, digamos que, a métrica que se utiliza para avaliar a performance, de acordo com os critérios desse processo de avaliação internacional, né? E 69% atingem o nível mínimo nos países da OCDE. E 9%, em torno de 9 e 10%, atingem o nível máximo. Estou trazendo esses gráficos aqui, por exemplo, leitura. O Brasil está 50% nos países, na média 74%, matemática 27 para 69, em ciência 44 para 76, e o nível top de excelência, que são os top performers, estão, por exemplo, 9% em matemática para os países membros da OCDE, enfim, nós estamos muito atrás. Muito atrás. Muito atrás. Isso significa o quê? Significa que a formação de base está fraca. Simples assim. O sistema educacional, ele não está atendendo, não está correspondendo mais. Entendeu? E você agora está falando de que você quer ser competitivo em escala global. Como você vai ser competitivo em escala global se o seu sistema educacional é obsoleto, está defasado, é precário, não atende nenhum tipo de diretriz de competitividade? De que jeito que você vai ser competitivo? E agora vamos ouvir o que se fala das universidades. As universidades não estão dando conta de formar profissionais. Você está analisando a precariedade na formação de base que tem o nosso ingressante? Eu tenho também que atender os requisitos do MEC. Eu tenho que ser muito obediente com todas essas diretrizes nacionais curriculares. De que forma que eu vou conseguir, em 2 anos de formação em matemática e física, que é o mínimo que um estudante iria, pelo menos na UFSC, passa, de que forma que eu vou superar todas essas lacunas? Ele vai reprovar 3, 4 vezes, 5, 10, sei lá quantas vezes. E ele pode desistir. E não desistiram porque não têm interesse no curso, é porque não estão preparados. E a ironia do destino também, porque ele pode ser ótimos estudantes no ensino médio, ele pode ser o grande outdoor daquele colégio que posta que o fulano é o primeiro lugar na UFSC, que depois ninguém sabe mais o que aconteceu com esse fulano. Chegou aqui e se ferrou em cálculo 2. Ele passa em cálculo, se ferra em cálculo 2. Eu estou falando alguma coisa que vocês não sabem, alunos de engenharia, né? Isso é revoltante. Isso é muito revoltante. O que eu estou mostrando aqui? Eu sei para você como é que acontece esse declínio, não? Nível 6, que é o nível máximo de alta performance, nós estamos... Onde está o Brasil? E não está. Simplesmente não está. Né? Que mais? Diversidade e gênero. Isso é outra grande questão. Onde que estão as mulheres nas tecnologias? Não tem. Isso precisa ser pensado. Tem muito pouco. Aliás, tem muito pouco. Grande parte está aqui. Obrigado, meninas, por você estar aqui. Né? Só 20 a 22% das matrículas em engenharia são femininas. No Brasil, isso está no vermelho. Aonde que a gente se coloca no verdinho? Na pós-graduação. Isso por quê? Porque as mulheres elas não conseguem emprego. Têm dificuldades em serem empregadas. Né? Sofrem discriminação. Enfim, 300 problemas que a gente precisa resolver. E uma grande opção, e uma excelente opção, é a pós-graduação. Né? O Brasil é o país na OCDE com maior percentual de mulheres fazendo cursos de mestrado e de doutorado. É uma oportunidade. E o mercado de trabalho, então, agora é a parte mais importante. Agora, entendam a minha lógica. Estou tentando mostrar os principais problemas. Esse é um problema estruturante. E aqui eu peço colaboração para os nossos colegas do CREA. Isso tem que ser uma grande bandeira. Observe o que acontece no Brasil com o piso salarial para um engenheiro que seja formado. É raramente respeitado esse piso salarial. Raramente respeitado. Ele é contratado como analista. E o valor
projetado em tela é 3 a 5 mil por mês. Observa o que acontece nos Estados Unidos. Observa o que acontece na Alemanha. Observa o que acontece nesses países, Reino Unido. Isso explica por que nós temos tanta evasão de profissionais para esses países. Temos alguns egressos nossos trabalhando nos Estados Unidos, alguns egressos nossos, alguns na Alemanha, no Reino Unido. Por quê? Porque são mais valorizados fora do que dentro. Então, aquela conversa furada de gente que fala de que nós, nas universidades brasileiras, não formamos o profissional que atua no mercado, isso é balela para mim. Sabe por quê? Porque se fosse assim, por que esses profissionais estão contratados nesses países? Desculpe, tem que analisar isso. E depois vou mostrar mais coisa, tá bom? Enfim, gente, isso para mim está sendo um desabafo, tá bom? Muito bom, essa palavra está muito boa. Então, aqui agora, mapa do trabalho industrial. Agora o prisma, o que vem pela frente, 2025, 2027. Qualificar 14 milhões de trabalhadores em áreas ligadas à indústria. Aqui a pesquisa, não... eu poderia trazer mais algo, mas eu não tenho muito tempo, mas com foco em engenharia, são esses dados que estão aqui. A demanda dos futuros profissionais nas áreas técnicas de engenharia está aqui. Até 2026, diz uma pesquisa do Observatório Nacional da Indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. 2,2 milhões em formação inicial, novas vagas mais reposição, e 11,8 milhões em treinamento e desenvolvimento. É o que se espera para 2027, que se demanda, não? Em Santa Catarina, o recorte do estado, não? Para Santa Catarina, até 2027, essa pesquisa está apontando essa demanda. Qualificar 953 mil trabalhadores em áreas ligadas à indústria. Estou falando em indústria. Sendo que 151 mil em formação inicial e 802 mil em treinamento. Isso tudo para dizer o seguinte, que diante dos números de acesso à educação superior que eu projetei anteriormente, diante de todos esses problemas de evasão que nós temos nas instituições de ensino para formar todos esses engenheiros, diante da escassez de engenheiros formados que nós temos, e diante dessa demanda, eu declaro apagão de mão de obra de engenharia. Isso está super claro para mim. Entendeu? Eu não estou falando nada que vocês não sabem, senhores. Eu estou simplesmente mostrando em número essa realidade. Ok? Em resumo, o Brasil tem acesso restrito ao ensino superior, forma poucos engenheiros proporcionalmente, sofre com desempenho frágil em matemática e ciências na base e oferece retornos salariais menores, o que reduz a atratividade. E aqui eu finalizo este bloco dizendo assim, o problema aqui não é só quantidade, mas eficiência e qualidade na formação, além da valorização no mercado. Isso precisa ser resolvido de alguma forma. E como professor, o que eu posso falar agora é o que a gente poderia fazer para analisar essa situação no lugar onde a gente se encontra, que é a sala de aula, é a universidade, é o ecossistema. É isso que eu vou falar agora, não? Então, como sair dessa situação, não? Aqui eu começo com essa frase que para mim não perde época, não? Foi dita em 2008 por um grande pensador. O sistema educacional atual foi concebido para preparar pessoas para ontem, não para o amanhã. 2008, essa frase está ficando velha. Mas o sistema educacional não saiu do lugar. Ele está numa linear o tempo todo, por enquanto a tecnologia está numa exponencial. O sistema educacional está no modo linear o tempo todo. Isso é um risco trágico para todos nós. Risco trágico. O risco trágico a gente está vendo, vai faltar engenheiros no mercado. Simples assim. Mas já foi dito em 2008. Por onde tudo isso começa? Aqui eu estou propondo agora uma reflexão sobre o que eu faria. Eu, professor de mais de 30 anos, faria e faço. O que eu vou falar aqui, eu vou falar, mas eu faço. Faço. Então, assim, novos métodos e práticas, novos modelos de gestão do processo, novo mindset professor,
Esses três é o que eu chamo de tripé que sustenta. O tripé que sustenta é o método, é a gestão, é o professor. Okay? Não adianta você ter um método bom se você não tiver um professor que compra a ideia e não tiver uma gestão que apoia isso. Não adianta você ter um professor lindo, maravilhoso, que quer fazer a coisa acontecer e encontra barreiras por tudo quanto é lado. Então, tudo tem que estar muito sincronizado. É muito sincronizado. Então, falando um pouco de metodologia, aí me apego ao mais recente que as nossas universidades vivenciaram nos últimos anos. Hein? Isso começou um pouquinho antes da pandemia e a gente trabalhou, agora falando um pouco da UFES, que eu acompanho Univille, acompanho UDESC, acompanho algumas das nossas universidades aqui da nossa região. A gente mergulhou muito nas bases nacionais curriculares e procurou adaptar os nossos currículos a essa nova base nacional curricular. Mas o que ela fala, já comentei anteriormente, estimular o estudo centrado no aluno, interdisciplinar, com projetos desde os primeiros anos. Talvez os alunos que estão ouvindo aqui já perceberam que na grade curricular nós temos projetos desde o segundo ano, desde o primeiro ano, segundo semestre. Porque a gente está atento à base nacional curricular e a gente percebe o quanto que o projeto tem vários vieses. Um deles é, por exemplo, começar a dar um tom mais prático ao negócio. Viu? Por mais maçante que sejam as disciplinas de física e de cálculo, na primeira fase, se você tem um projeto onde você consegue colocar a mão na massa, você consegue já encontrar o sentido, encontrar seu propósito, encontrar o rumo que você quer dar à sua vida. O projeto é um divisor de água, é aquele que vai te mostrar se vai ou não vai. Se você não gostar de um projeto de engenharia na primeira fase, então desiste do curso, vai para outro curso, faça qualquer outra coisa. Mas a vida do engenheiro em cima é projeto. Então tem que começar com projeto. E os projetos se oportunizam muitas coisas. O projeto não se faz sozinho, o projeto se faz em grupo, em equipe. Você passa a perceber como parte de uma equipe, você passa a explorar o ser, né? Você começa a... Putz, meu Deus do céu, tem tanta vantagem em trabalhar em equipe, em desenvolver projeto, e ficaria horas e horas aqui falando, né? O que mais eu estou sugere-se nessa proposta assim? Reduzir a carga horária centrada em sala de aula e ampliar atividades práticas, interdisciplinares de projeto. Isso combina um pouco com a curricularização da extensão, que uma fatia da carga horária que todo o curso é destinada para que o aluno procure algo a fazer, complemente a sua formação e consiga, digamos que, customizar, personalizar as competências que ele quer ter na sua formação. E na medida em que a gente olhar para essas diretrizes e olhar para isso e começar a refletir, de que forma que eu, como professor, consigo incorporar isso no meu dia a dia. Alguns professores não têm muita dificuldade porque eles trabalham disciplinas básicas, com cálculo, uma física. É muito difícil adaptar uma proposta pedagógica, uma disciplina mais maçante, mais ortodoxa, não? Mas tem tantas outras disciplinas de engenharia que poderiam sofrer alguns ajustes. Basta o professor perceber e promover a mudança. O que mais? Isso chama currículo flexível, não? Formação por competência. Então, aqui vem aquilo que eu falava anteriormente em relação às competências socioemocionais, reorganizar currículos em torno de competências técnicas, socioemocionais, empreendedoras. Então, eu, particularmente agora, falando um pouco da minha experiência como professor nos últimos 10 anos, há mais de 10 anos que eu não faço mais prova nas minhas disciplinas. Não avalio mais, isso para mim não faz mais sentido. Fazer uma prova de fabricação para alunos automotiva ou naval e aeroespacial. Eu desenvolvo projetos, então procuro que os alunos desenvolvam através da minha disciplina habilidades técnicas e comportamentais, resolvendo um projeto real de engenharia relacionado com manufatura dentro da área em que eles estão especializando. Então, o aluno de engenharia aeroespacial foca em projetos de produtos aeroespaciais,
O da naval foca em projetos da naval e assim o automotivo na auto e o ferro na ferroviária. E cada um trabalha um pouco esse lado de desenvolver essas competências, hein? Mais personalizada na formação dele, tendo uma matriz de conhecimento que é clássica, mas sempre adaptada ao mundo que vai tocar eles desenvolverem suas expertises como futuros profissionais de engenharia. Né? Então é muito importante isso, entender de que forma fazer isso acontecer. Fortalecer vínculos institucionais com a indústria, mas isso é engenharia se faz na indústria, são de fábrica. Então visitar uma indústria, permitir criar essas possibilidades do aluno se permitir vivenciar o chão de fábrica, sentir o cheirinho do ferro fundido, entendeu? Coisa mais gostosa da vida, entende? Para quem é metalúrgico, tem alguns por aqui que estão dando risada disso, não? E que precisa mesmo. Precisa sentir o cheiro, precisa sentir, desenvolver inteligência espacial. Que tamanho é a máquina de uma injeção de alumínio sob alta pressão? Uma coisa é o que você representa numa esquininha, numa aula de injeção. Outra coisa é o que você vê lá na indústria, que é enorme, gigantesca, entendeu? E os problemas da indústria, enfim, tem que ter essa aproximação. Tem que ter a aproximação para consolidar o conhecimento que é transmitido dentro da sala de aula. Tem que ter a aproximação para captar projetos de pesquisa e poder desenvolver em parceria com a indústria e poder desenvolver a indústria. E esse é o papel da universidade, produzir ciência aplicada. Tem que ter tudo isso. Tem que ter tudo isso. O que mais nós temos? Fortalecer vínculos institucionais com as entidades também de classe, associações empresariais, outros. O que está acontecendo aqui, isso tem que continuar acontecendo. A gente tem que criar um mecanismo que permita que todas essas entidades possam convergir com o nosso próprio propósito. Entenda, CREA, a dificuldade que nós temos dentro do ambiente universitário para entregar as competências que são exigidas àquele profissional para ele poder atuar dentro da área dele. Entenda, CREA, a importância que tem você, junto com todos os outros mecanismos que existam, trabalhar no sentido do reconhecimento dos nossos profissionais, porque isto talvez seja um grande gargalo que a gente precisa resolver, porque nós estamos tendo muita fuga de profissionais. É burrice perder um profissional para o mundo, gente. O Brasil investe muito alto para formar um engenheiro, para depois esse engenheiro não encontrar propósito no seu país e abandonar seu país, ir para outro lugar por questões de salário. Isso é burrice. Desculpe, mas já falei. Isso é burrice. Você sabe quanto custa sustentar um estudante em uma universidade pública para o governo brasileiro? E depois que eles se formam 5, 6, 7, 8 anos, você sabe quanto custa sustentar um estudante de engenharia que reprova 5 vezes cálculo porque ele não tem uma boa base de matemática, sendo que podia ser investido na formação de base para ele? Isso é muito ruim, entendeu? Veja todos os desdobramentos que isso tem. Ser capaz de responder aos conflitos intrínsecos no problema, isso é educação problematizada. Levar o problema para a sala de aula, destrinchar o problema e resolver junto. Isso é a prática de engenharia dos tempos de agora. E se não for assim, nós estamos perdendo tempo dentro da sala de aula, o professor e o aluno. Inserir cultura empreendedora, isso está caindo maduro. Por que os nossos jovens não empreendem? É porque ele vem com a mentalidade que ele vai ser engenheiro e ele vai trabalhar na indústria. Me perdoem a expressão, gente, mas o engenheiro vai ser um pau mandado na indústria. Me perdoem a expressão. Porque ele vai trabalhar subordinado a alguém e ele vai ficar a vida toda subordinado a alguém. Ele acha que ser empreendedor precisa montar seu negócio. E ele vai olhar para esse conceito de empreendedorismo porque ele não quer ser empresário, ele não quer seu negócio, não quer se incomodar. A visão que ele tem de empreendedorismo talvez é o do padeiro que ele encontrou, daquele que abriu seu negócio, fechou. Ele não sabe que dentro da indústria ele pode ser intraempreendedor.
E ele pode escalar dentro da indústria e desenvolver suas soluções. Ele é o dono do projeto. Enfim, formação empreendedora está cada vez maduro. E fico muito feliz porque isso aqui no nosso sistema é muito forte. Existem muitos programas de incentivo ao empreendedorismo universitário. Tem o programa JEDI, desenvolvido pelo Join Valley. Tem o Startup Weekends. Recentemente, tem o Reuni Challenge. Semana que vem nós vamos para Lages representar o ecossistema numa competição de empreendedorismo universitário em Lages. Vamos ganhar de novo, não? Se não for ganhar, não vou. Então, falei para os meus alunos, vamos ganhar de novo o Reuni Challenge. Isso tem que estar. Nas novas propostas curriculares, a gente criou um eixo empreendedor. Dentro da UFSC, nós temos um eixo empreendedor. E aos pouquinhos, a gente está mudando esse quadro, aos pouquinhos. E com toda essa contaminação, com toda essa energia boa que a gente sente no ecossistema, eu sinto que nós estamos indo rumo a esse propósito do empreendedorismo. Isso é extremamente importante. O que mais nós estamos... Então, eu já estou finalizando. O estudante é o protagonista na construção do seu conhecimento. Todos vocês são protagonistas. Porque vocês decidem em que equipe que vocês vão querer atuar. Vocês decidem se vão ser equipe de competição ou vão ser iniciação científica ou os dois. Vocês são os que decidem o que vocês vão estudar, o que vocês querem complementar, aonde que vocês querem ser bom. Então, aqui a mensagem que eu deixo para o aluno é assim: não se contente com o que se passa na sala de aula, porque o que se passa na sala de aula te entrega um diploma básico. O que acontece fora da sala de aula te entrega uma formação extraordinária. E é no extraordinário que o mundo se apega. Ninguém contrata um engenheiro padrão básico. O mundo do o mercado do trabalho contrata o extraordinário. É aquele que sabe resolver problemas complexos, é aquele que sabe responder às variáveis do processo, é aquele que sabe se adaptar, é aquele que mantém um sorriso orelha a orelha sem perder a ternura, a resiliência. Entendeu? Então, protagonismo estudantil, isso. Valorizar projetos de extensão prática voltados à sociedade, com foco em sustentabilidade. Isso é outro viés muito importante. Extremamente importante. E é algo que ainda está muito tímido no ambiente universitário. Falar de sustentabilidade com mais propriedade. Está faltando. Você pergunta para um aluno que está cursando engenharia, não na fase de um curso de mecatrônica, se ele ouviu falar de ODS, ele não sabe o que é ODS. Porque ele é uma geração que ainda no colégio ODS era algo que estava sendo descoberto. Os que estão entrando agora, quando eu faço essa mesma pergunta, e ele me responde, sim, são os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Você sabe quais são os objetivos? Quais são as áreas? Ninguém sabe responder. Então, realmente precisamos, porque a gente pensa que estudar engenharia é saber de física e matemática. E não é saber de física e matemática. De que é um texto? Em que contexto você fala de engenharia? Você vai fazer engenharia no contexto social. No contexto social. O engenheiro e o filme do CREA deixou super claro isso. Não são resolvedores de problema. Quais problemas? Os problemas da humanidade. Simples assim. Simples. Então, por favor, engenheiros, vamos pensar no todo. Estruturar programas de extensão, isso é muito importante. Se a gente, como universidade, não acolher os alunos, e não ouvi-los, e não entender quais são as suas dificuldades, a gente pode perdê-los. Então, isso é um desafio também para as universidades. Mecanismo de acolhimento. E nesse caso, não se trata simplesmente de ter uma assistência de estudante. Não, a gente precisa praticar a escuta ativa. E aqui nós temos um sério problema, porque em cursos de engenharia em centro tecnológico, o que menos o professor tem é a habilidade para ouvir o aluno. Ele só tem a habilidade de enfocar o aluno, mas para ouvir o aluno ele tem pouquíssimas habilidades. Precisamos nos repensar como professores, porque nesse tempo os nossos alunos eles precisam ser ouvidos. Bastante. Eu diria que bastante. Às vezes julgamos o aluno de hoje como nós éramos quando éramos alunos no tempo que nos tocou estudar. Isso está errado. Então, os tempos de hoje exigem novas posturas
dentro da sala de aula. Então, isso enquanto a metodologia. Enquanto a gestão, segundo o tripé que sustenta, a gestão está aí para dar suporte, para apoiar, para viabilizar os projetos. Então, uma gestão participativa, uma gestão que procure, que incentive a pesquisa, que corra atrás ou que colabore e que não atrapalhe na captação de recursos. Isso é muito importante. Que desburocratize, nós temos muita burocracia. No sistema federal de ensino universitário, temos muita burocracia. A gestão precisa ser mais ágil para ela poder realmente facilitar o acesso a recursos que por vezes está disponível, por vezes a gente perde por falta de agilidade. Então aqui a mensagem para o gestor é garantir agilidade, não atrapalhar, confiar mais nas pessoas que ele tem para tocar os projetos. E é isso. Não vou entrar em mais detalhes em relação à gestão. Em relação ao professor, aí eu estou trazendo uma outra frase: o maior obstáculo para a mudança na educação são as nossas memórias. Foi o que acabei de falar agora. Julgamos o aluno de hoje como se fôssemos nós, naquele tempo que nós éramos estudantes. No meu tempo. Você cria uma opinião do aluno como se ele fosse você naquele tempo. Você não percebeu que passou 40 anos? Você continua usando aquele conteúdo mofado. Aqueles mesmos slides sem atualização. E você usa do seu poder para jupiar. Cara, não. Aquilo que esse não é o caminho. Mas eu respeito. A minha sugestão para você é mudar seu modelo mental. Se repaginar, talvez. Abrir mão um pouco de todos desses títulos, todos que por vezes afastam o acesso, e olhar assim olho no olho, entendeu? Ser mais afetivo. Eu acho que isso poderia ser interessante. Certa vez, eu falei para um colega meu da seguinte forma: quando ele trouxe a notícia que o filho dele passou na UFSC. Sabe que o meu filho vai estudar na UFSC. Ah, que legal, professor. Que ótimo. Já tu pensou se ele pegar um professor como você? O que vai acontecer com ele? Depois disso, ele mudou seu comportamento. Porque ele era um professor muito, muito, muito complexo. Entendeu? Então, às vezes eu falo assim, se coloque no lugar de pai. Eu não estou falando para você passar a mãozinha na cabeça do futuro profissional. Eu estou simplesmente falando para você se sensibilizar e dialogar com o aluno, entender o mundo que ele vive, de onde que ele vem. A gente percebe aqui na UFSC que muitos alunos de fora, 70% dos nossos alunos não moram em Joinville. Imagina a dificuldade de adaptação nesse tempo maluco, nesse dia cinzento, longe da família, desse frio. Muitos vêm do norte e nordeste. Então pensem nas dificuldades de adaptação de um aluno, sem contar todos os problemas técnicos de formação de base que ele já possui. É muito difícil. Encontrar então um professor frio, gelado, calculista, é complexo demais. Por vezes eu falo para o professor, repense seu propósito, que temos muitos professores que estão professores. Eles não são professores. Estão professores porque eles gostam mais da pesquisa, e para pesquisar numa universidade eles precisam fazer um concurso como professor. Eles são mais pesquisadores do que professores. Quando vão para uma sala de aula, às vezes se esquecem de que o panfleto, o roteiro, de falar de um assunto, talvez ele não domina tanto, ele prefere falar da pesquisa dele. Isso é complexo demais. Porque aí você perde o foco, porque aí você perde a essência da disciplina e por aí vai. Para encerrar, eu vou encerrar com esse quadro último bloco. Engenharia em movimento, um mosaico de práticas da UFSC. Então, trazer um pouco agora toda essa teoria, a suposta teoria que eu trouxe aqui para vocês e que forma que a gente vem concretizando algumas coisas, não? Então, a primeira grande coisa que eu destaco aqui é a integração que nós temos com o ecossistema. Nesse caso, nós, como professores da UFSC, como UFSC,
somos privilegiados porque nós estamos situados em um condomínio industrial do lado de um parque tecnológico, isso é muito importante. Quando a gente vai olhar assim, que forma que a gente pode concretizar formação empreendedora, que forma que a gente pode mudar a cultura dos cursos para ser um curso mais inovador. Bom, a gente está do lado, não? Essa sinergia ela é muito propícia para tudo isso, não? A localização, não? Depois a gente vê, por exemplo, o vínculo com as indústrias. Aqui estou fazendo alguns recortes das coisas que eu tenho feito na minha disciplina. Então, eu dou aula na JULS, dou aula na Vexio, dou aula na UKEC. Então, quando toca o conteúdo relativo aos processos da Vexio, eu levo os meus alunos, visito, apresento os processos. Dou aula na Angra, não? E procuro me relacionar com o ecossistema, procuro ver os meus amigos, porque em todos esses ambientes empresariais, industriais, a gente tem amigos, ex-alunos, e eles mesmos acabam sendo os professores, os instrutores. Então, isso é um lado muito potente de relacionamento com a indústria que a gente tem. A gente tem indústrias apoiando os nossos projetos, equipes de competição, aqui tem várias, não? Formação de empreendedora, a gente já tem aí uma história de sucesso, alguns prêmios, alguns certificados, alguns troféus de eventos pelos quais a gente foi participando e foi construindo uma marca, não? Hoje na UFSC Gentil nós temos 28 iniciativas empreendedoras que foram aprovadas nos últimos 3 anos em jornada de empreendedorismo universitário, seja JEDI, seja Agora Expert, seja qualquer que seja nas jornadas. A gente tem 28 projetos qualificados dentro desse conceito de empreendedorismo. Alguns deles, realmente não posso deixar de citar a nossa equipe de competição. Aqui eu fiz um print de algumas delas. Nós temos, não sei quantas equipes nós temos, quantas nós temos, não faço uma ideia. Por favor, se a sua fotinha não estiver aí, não fique zangada com o professor, eu não tive muito tempo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que através dessa equipe de competição, a gente consegue dar um tom prático às engenharias. Equipe de competição é uma experiência de engenharia fora da sala de aula. É um desafio que vai desenvolver, além de expertise técnica profissional, todas aquelas outras competências emocionais que eu ia falar anteriormente, que são extremamente importantes. Aqui eu tenho um print de equipe de competição com foco em engenharia aeroespacial, engenharia automotiva, engenharia naval e tem outras tantas por aí, tá? E depois nós temos aqui os projetos de impacto social. Me envolvo apoiando a professora Tatiana, a professora Saquele, que são coordenadores desse projeto, um lindo projeto de sensibilização para a captação de meninas na tecnologia, em nível de ensino fundamental, em nível de ensino médio, que começou muito tímido em algumas escolas de Joinville, que hoje nós estamos em 3 estados implementando esse projeto. Muito importante esse projeto, não? E mais recentemente, não, a nossa participação, a nossa aproximação com o CREA de Santa Catarina, através do CREA Júnior, estamos fazendo um movimento muito intensivo dentro da nossa universidade para captar mais alunos para esse movimento CREA Júnior. Criamos um projeto de protagonismo estudantil através do CREA Júnior. O nosso objetivo é que em cada curso nós tenhamos representantes dos alunos no CREA Júnior e que ele possa mobilizar os estudantes para serem parte do CREA Júnior e depois sigam carreira no nosso CREA, que é o nosso conselho, não? Então, aqui eu vou finalizar com os depoimentos dos meus alunos, dos nossos pupilos, não? Da UFSC para o mundo, não? Aquilo que fica, não? Participar do projeto Fórmula, foi um depoimento da Catalina, quando ela falou sobre esse movimento no projeto Fórmula, não? Na graduação foi a melhor coisa que me aconteceu, perceber os benefícios da dúvida para ser quem sou, um test drive da vida como ela é. Catalina hoje, ela é assessora técnica da vice-presidência Planejamento Estratégico do Grupo Volkswagen do Brasil. Foi uma das poucas mulheres contratadas em programa trainee pela Volkswagen do Brasil, em que participaram mais de quase 15 mil candidatos, né? E ela hoje é uma executiva da Volkswagen do Brasil. Aqui eu faço um pitch de onde que estão os meus outros alunos. Eu tenho o Marco Rosso na BMW na Alemanha, engenheiro de desenvolvimento de inteligência veicular. O Rodrigo Cane
essa foto de quando ele estava na Mercedes-Benz, eu acho que ele está hoje na Alemanha, não? Ele voltou para agora não sei onde que ele está, eu acho que ele está na BMW, não? Isso é o reflexo que eu falei para vocês anteriormente. Nós estamos formando alunos para o mundo. O Rodrigo e o Marcos, eles estão na Alemanha. O Anani, ele está na Volvo aqui em São José dos Pinhais, Curitiba. Catarina está na Volkswagen do Brasil, né? Obrigado.